Bom dia, professor. Então aqui, vou começar com a definição do problema. Essa competição ela foi criada para avaliar o impacto que a internet tem sobre crianças e adolescentes. Se a internet excessiva pode prejudicar eles. O objetivo é desenvolver um modelo preditivo que analisa os dados de atividade física, comportamental e social das crianças e do adolescente para poder avaliar se a internet em excesso está prejudicando ou não eles. Aí com isso eu tenho análise de cada uma das colunas do conjunto. Vou passar aqui devagar para, se você quiser parar para ler. Começo aqui baixando os dados, crio uma faixa etária para poder analisar. Eu criei algumas funções para poder ajudar na parte de análise. Eu vou parar quando estiver nos gráficos mesmo, tá, professor? Aí eu vou passar devagar para caso você queira dar um pause no vídeo e ver o todo. Eu começo analisando o target. De cara a gente vê que tem 30% nulo, o que não é nada bom. Outra coisa, ela é completamente desbalanceada. A categoria 3 quase não existe. E a gente também pode ver que existe um desbalanceamento em relação às idades. Tem muito mais criança do que adolescente. Aí eu peguei alguns campos, mas eu não vou mostrar aqui a análise de todo. Mas, por exemplo, outro campo categórico que é a quantidade de quanto a criança usa a internet, a pessoa usa a internet. Aí é legal ver, por exemplo, em relação à idade, que se sobrepõe muito. Aí a gente tem aqui por sexo, faixa etária e o target, né? Aí alguns campos também, eu fiz essa análise para todos, mas eu estou mostrando só alguns. Aqui no caso é a altura. Aí aqui dá para ver como é que é pelo target e por sexo. Então dá para ver que dependendo se é homem ou mulher, tem uma variação. E aqui pelo target dá pra ver também que foi legal porque dava pra ver se sobrepõe muito. O mesmo peso para quem tá no target 0 é o mesmo valor para quem tá no target 2. Então assim, isso para quase todos os campos passou pela mesma coisa. Não tinha uma separação clara e foi o que me deu mais trabalho, na verdade. Outra coisa também que dava pra ver com essa análise, quando eu tava analisando, eram os outliers. Aqui já dá pra ver alguns. E tinha campos que era desse jeito aqui. Outlier é assim, absurdo, que distorce tudo, né? Então... E outra coisa era a quantidade de nulo nas colunas. Tem muitas colunas que tem mais de 50%, essas a gente já descarta, né? E aí começa o processo de processamento dos dados. Para cada coluna eu vi um intervalo possível, porque, por exemplo, a altura, existe um intervalo de valores possíveis, não vai ultrapassar, não existe uma pessoa que vai ultrapassar esse valor. Peso, eu não removi os outliers, eu deixei, se tem uma pessoa sobrepeso, tá lá o valor. Mas o que eu removi foi uma pessoa com 1000 quilos, assim, valores impossíveis de acontecer para um ser humano. Então foi essa análise que eu fiz. Aqui no pipeline eu vou deixar para explicar quando eu estiver lá embaixo, no pipeline. Então eu vou passar aqui pelas classes devagarzinho, para se você quiser parar e ver. Beleza? Pronto, esse primeiro pipeline eu fiz só para poder fazer uma comparação entre o dataset original, só que sem aqueles valores impossíveis, sem aqueles outliers que são valores impossíveis,
e o meu dataset depois que eu transformar. Então assim, aqui vem o meu pipeline, eu vou dar um resumo dele. Eu basicamente estou deletando colunas com que eu não consegui atrapalhar, que tem muito valor em múltiplos, etc. Eu fiz um processo de imputar os dados, então usei aqui algumas formas, alguns modelos, tipo regression, ou então cálculo. Por exemplo, o IMC eu preferi calcular, já que eu tenho a idade, eu tenho a altura e o peso, então eu consigo calcular. Então eu faço esse processo. Aqui para as colunas que são categóricas, eu uso outro modelo, o processo de normalização, deleto outros, e eu também faço um processo aqui para underfitar e overfitar, né? Eu estou adicionando valores eu estou removendo da coluna majoritária, que é muito absurdo, e adicionando nas categorias minoritárias, né? Para poder balancear mais e melhorar o modelo no futuro. Aqui eu rodo, né, o código. Essas colunas eu estou removendo antes, porque essas colunas aqui, elas são na verdade usadas para calcular o target. Então, obviamente, elas não existem no meu dataset de teste. Então, para fazer todo o processo, eu removo elas antes de rodar o pipeline, para elas não irem. Outra coisa interessante também é que eu inicialmente tentei usar elas para calcular o target daqueles 30% que estava nulo. Só que infelizmente, onde o target está nulo, essas colunas também estão, então não deu. E eu acabei removendo mesmo as linhas que o target está nulo, né? Faço justamente isso que tem aqui. E aí eu começo a analisar. A primeira coisa que eu quis ver é se o meu processo de imputação de dados tinha dado certo, né? Então eu vejo a distribuição aqui que ficou melhor do que a original, menos ruim, não é que ficou boa, ficou menos ruim. E aí eu vou fazer justamente aqui o comparativo com o dataset, que é original, só sem aqueles valores absurdos, né? Você dá pra ver que ainda existe outlier, aqui existem valores fora do padrão, mas dentro de um intervalo possível pelo ser humano. E aqui o meu tratado, ele acaba tendo esses ruídos por causa do processo para adicionar e remover, adicionar os dados, né, esse processo aqui. Só que eu acabei preferindo deixar mesmo com isso, e ele fica assim. Teve alguns casos em que a previsão das colunas passava esse valor possível, então eu botei um limite e por isso acabou ficando desse jeito também. Mas eu achei melhor deixar assim do que ultrapassar esse valor. Então, aqui a gente vai fazer um processo, assim, a forma como eu calculei, eu achei as variáveis, como eu fui fazendo. Por exemplo, essa é uma variável em que eu fiz a previsão, e aí dá pra ver, como é que se diz, como o erro é pequeno e como o R2 tem um bom R2, então assim, é bom. Mas teve algumas colunas que eu não consegui prever, então assim, eu mostrei aqui como um modelo. Então essas daqui, as que estavam nessa situação, eu deletei. É uma das que está lá na lista de deleção. Aí eu resolvi fazer um processo de clusterização, porque tinha muitos dados parecidos, ó. Esses dados aqui é basicamente uma coisa só que em vez de simplesmente deletar e deixar só um e deletar o resto, eu resolvi fazer uma clusterização com eles para ver se isso melhorava um pouquinho o modelo. Eu testei com 2, 3, 4, 5 clusters e acabou. O melhor resultado foi o de 2. E aí eu removo os outros e também removo, porque eu vou no final fazer vários testes com várias colunas. Então o que eu faço? Eu removi os clusters que tiveram pior resultado, eu deixei só uma coluna, eu vi qual era que tinha maior correlação com o target, deixei só ela e deletei as outras. Desse def aqui total que eu vou usar depois para prever. Eu também fiz um processo de PCA para poder melhorar ainda mais o modelo. Então eu pego os dados, né, do meu dataset, está sem o cluster aqui, e rodo o PDCA.
e adiciono as tabelas, essas colunas naquele eu vou mostrar mais para baixo. Tá aqui o PDCA, dá para ver a variação dele, a variação acumulada, a variância acumulada, que chegando a 96%, né? Aqui o PC1 e PC2 com o target, dá para ver que o preciso ficar mais para cá, a terceira categoria. E aí no final eu faço isso aqui, ó, adiciono as colunas do PCA na def total. E eu faço uma análise para ver, dá para ver, ó, PC1 teve uma correlação, foi a melhor correlação que eu consegui até agora. Tá aqui o cluster que eu criei. Então aqui eu tenho, dá para ver algumas colunas que já tiveram melhor correlação, né? Aí eu vou começar o processo de treinar o modelo, certo? Eu vou passar por eles aqui devagar para se você quiser parar para ver, mas eu vou deixar para explicar quando eu chegar na parte que estiver treinando o modelo mesmo, chamando as funções. Musiquinha de elevador. Pronto, chegamos. Aí, eu para poder analisar qual foi o melhor modelo e conjunto de colunas, porque eu vou mostrar que eu vou testar várias. Eu vou criar esse DF aqui em modelo result, que é para poder ver os resultados no final, e eu criei um métodozinho simples aqui para poder adicionar quais são as colunas, o método usado e qual foi a acurácia, né? Então pronto, aqui eu criei também lá no começo um método que vai tratar, ele vai pegar o DF, ele vai fazer a separação aqui, ele ainda faz um tratamentozinho em relação, se ainda tiver algum nulo, ele faz uns tratamentozinhos lá em cima. E aí com isso eu venho para os modelos, né? E que eu passei em cima, né? E aí eu vou começar a fazer a brincadeira do que? Vamos pegar só o PCA, as colunas do PCA e testar. Então, vamos pegar as colunas que tiveram melhor correlação, só que eu vou usar só o PC1 e o cluster. Eu vou usar o PC1 e aquela coluna que eu disse que eu deixei daquele conjunto, em vez do cluster. Aí vamos adicionar todas as colunas, porque aqui eram só as que eram mais bem correlacionadas. Aqui são todas as colunas, mais o PC1 e o cluster. Então eu fui fazendo vários tentativa e erro aqui, né? Eu fui tentando, até que eu cheguei, essa aqui foi a melhor. A partir, se eu botasse o 3 já começava a diminuir a acurácia, então eu deixei só até o 2, só usando as com maior correlação e ficou melhor com um cluster. Eu tentei de vários jeitos e essa aqui foi a melhor combinação. Aqui me mostrando o resultado no final. E com isso eu pego aqui quais foram as colunas que ele me mostrou e dou mostro detalhado o resultado. Foi o modelo, qual foi o modelo de melhor classificação e as colunas selecionadas, né? E aqui, que é legal que aí dá para ver a matriz de confusão, com o percentual de cada uma, o F1, então dá para ter uma análise bacana. Aí eu começo o segundo processo de pipeline. Aquele primeiro é para tratar os dados, eu vou usar ele de novo aqui embaixo para tratar de novo, tudo de novo, assim, só para garantir que tá tudo limpinho, que o que eu fiz antes não prejudicou. E aí eu faço esse segundo pipeline, que ele vai fazer justamente a clusterização, o PCA, vai dropar as colunas que acabaram, que eu tratei antes, mas acabou não sendo usado agora, e roda um modelo com o modelo que foi escolhido, né? Então aqui eu faço justamente aquele processo de novo, de pegar o meu primeiro pipeline lá em cima que eu mostrei para você, eu passo tanto o de teste, como o de treino como o de teste, faço, trato, para depois vir com esse resultado e passar para esse segundo pipeline, para poder gerar o meu arquivo, fazer a predição e enviar. E é isso. Obrigada, pessoal.